A forte recessão da economia brasileira em 2015 afetou todos os setores. A TV CNC mostra como foi 2015 para o comércio de bens e serviços e as expectativas para 2016. Em 2015, o comércio registrou seu pior desempenho em 15 anos. Segundo o IBGE, as vendas do varejo ampliado acumularam uma queda inédita de 8,6%. Vendas tão baixas explicam o fechamento líquido de 113 mil postos de trabalho no varejo até outubro último. A CNC acredita que esse número poderá totalizar em 2015 a perda inédita de 200 mil vagas no setor. Perda de vagas e também o fechamento recorde de estabelecimentos comerciais. Segundo dados do CAGED, somente até outubro, o varejo perdeu, em números absolutos, 64.500 lojas. O segmento de hiper e supermercados liderou a queda. E, na sequência, os segmentos de vestuário e de materiais de construção. As pesquisas produzidas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, reforçam os indicadores sobre as dificuldades do comércio em 2015. Aqui podemos comparar o comportamento ao longo do ano de dois indicadores pesquisados pela CNC, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias, ICF, e o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, ICEC, ambos com média e fechamento abaixo dos 100 pontos, ou seja, indicando uma percepção de insatisfação tanto dos consumidores quanto dos empresários do comércio. Na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, a CNC constatou que em 2015 houve ligeira redução no percentual de famílias endividadas em relação a 2014. Contudo, esse fenômeno se deve justamente à piora do cenário econômico. Inflação e juros altos, encarecimento do crédito e o mercado de trabalho em contração, inibindo compromissos futuros. No comércio exterior, o Brasil fechou 2015 com superávit de 19,7 bilhões de dólares na balança comercial. Embora o resultado tenha ajudado nas deficitárias contas do país, ainda assim foi o segundo menor resultado positivo da balança comercial desde 2003 e foi calcado principalmente na drástica redução das importações. A corrente de comércio, somatório de exportação mais importação, encolheu 20,2%. A crise econômica também atingiu em cheio o setor de serviços. Em 2015, nos dados até novembro, o setor já acumulava uma queda de 3,4% em suas receitas, apontando para sua primeira retração anual desde 2012, início da série pesquisada pelo IBGE. A queda das receitas impactou a oferta de emprego no setor de serviços. Até novembro de 2015, o CAGED registrou o fechamento líquido de aproximadamente 286 mil postos de trabalho, um resultado que contrasta com a geração de mais de 300 mil vagas em 2014. Por tudo isso, somado às dificuldades dos demais setores da economia, o PIB do Brasil em 2015 deve fechar negativo em 3,6%. Para 2016, a previsão já é de um recuo de 3,33%, uma recessão tão forte quanto a de 2015. O Brasil regrediu tanto nas relações do governo com o setor privado que eu acho que 2016 vai ter um quadro, do ponto de vista econômico, igual ao de 2015. A grande preocupação que nós temos, que eu tenho e outros têm, é até onde essa crise política e essa crise econômica vão se derramar sobre o lado social. Até onde vai o desemprego. Que tudo isso, queda da indústria, queda da agricultura, queda dos serviços, dos transportes, do comércio, essa queda das atividades econômicas, ela vai desembocar no desemprego, na área social. Esse aqui é o grande problema. No meio acadêmico, é consenso de que a atual crise brasileira é conjuntural e tão grave ao ponto de se ter a expectativa que ela provoque mudanças há muito esperadas. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. É a crise mais grave, mais profunda que o Brasil experimentou na sua vida como república. É uma crise econômica, uma crise fiscal, uma crise política, uma crise de valores. Fica difícil prever qual a solução, para onde nós estamos indo. Mas uma coisa é certa, a crise é tão grave, é tão séria,
que ela acaba criando oportunidades para avançarmos do ponto de vista institucional. Então, as pessoas, as instituições vão ter um acolhimento melhor para propostas de aprimoramento e de mudanças. Então, nesse sentido, a crise que a gente está vivendo, apesar de preocupante, ela é uma oportunidade para a gente avançar, para a gente aperfeiçoar o nosso país e a nossa democracia. O acirramento da crise, em muitos casos, tem levado o país a deixar o campo do diálogo e da negociação para judicializar as questões. Porém, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, esse não é o caminho. Que se suplante o grande impasse existente, que haja entre os poderes, refiro-me não ao judiciário, ao poder judiciário, refiro-me aos poderes executivo e legislativo, o almejado entendimento. Isso é que precisa ocorrer para nós suplantarmos a crise mais séria, que é a crise que alcança o cidadão, o trabalhador, que é a crise econômica financeira. Nesse cenário, perguntamos a empresários e dirigentes do sistema comércio: o que esperar de 2016? As análises para 2016, tanto do ponto de vista econômico quanto social, elas não são animadoras, né? E o empresário do comércio, o sindicalista, patronal do comércio, não está alheio a isso. Então, como perspectiva, a gente entende que teremos um ano muito difícil, o que só aumenta a nossa responsabilidade para que a gente possa enfrentar com mais vigor esse período de dificuldade. De fato, nós estamos vivendo uma crise, né? E uma crise sem precedentes, pelo simples fato que o Brasil está sem rumo. Essa é a grande questão. Não tem, nas outras crises, pelo menos tinha um norte, tinha um rumo. Essa nós não temos. O comércio está assustado porque o dinheiro está se evaporando. A poupança está praticamente diluída. E nós dependemos do consumo. E não aquele consumo irresponsável, mas o consumo proporcionado pelo giro e necessidade. O grande problema é que nós vivemos uma crise política e uma crise de confiança, porque o econômico seria mais fácil de resolver. O meu estado, o estado do Acre, é um estado pequeno, é um estado que tem uma economia baseada principalmente nos recursos públicos que são injetados na economia. Mas a gente sabe que os investimentos públicos caíram substancialmente nos últimos tempos. E com isso, o mercado varejista do Acre também tem sofrido sobremaneira. O setor que atua, que é um setor de automóvel, vem despencando a cada dia. É o setor que mais está sofrendo com esta crise nacional. A gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza 2016 vai ser um ano de rearranjo do nosso setor produtivo de automóvel e, consequentemente, também do mercado varejista. Pernambuco, por exemplo, é um caso de que nós estamos vivendo momentos sérios com relação à economia do estado de Pernambuco. 2016 ainda vai ser um ano de muita dificuldade. O comércio perdeu muitas suas vendas, com isso o desemprego tem sido uma consequência exatamente do poder aquisitivo do povo e o comércio tem sofrido. Isso para o comércio, que é a atividade mais expressiva do estado, na verdade é mais expressiva, isso é uma dificuldade para o comércio e para o governo. Olha, nós estamos observando 2016 com muita cautela. Acima de tudo, buscando trabalhar mais com planejamentos e usar a criatividade, a inovação para que a gente possa chegar ao fim do ano ainda vivos, hein? Temos problemas que têm que ser sanados, tá? É o caso, não cabe mais aumento de carga tributária em qualquer hipótese. Uma reforma tributária que está se falando há muitos anos, uma reforma trabalhista. Tenho certeza de que se o nosso Congresso se voltasse para esses assuntos, que eu acredito sejam os principais assuntos hoje, que deveriam ser discutidos para que o nosso país novamente volte ao crescimento. Nós precisamos restaurar a confiança no país e no governo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar sofrendo, todos nós, sem exceção de ninguém. E esperamos nós que se procure soluções para preservar a empresa e, por via de consequência, o emprego.
preservando a empresa e o emprego, se preserva salário, renda e tributos. Porque, afinal de contas, nós somos um país e precisamos de uma solução muito rápida da questão política, que é extraordinariamente grande o nosso problema, a questão financeira também do país é grave e a questão ética que, infelizmente, foi extraordinariamente degradante nesses últimos tempos. Muito tem se falado das dificuldades que enfrentamos em 2015 e que possivelmente enfrentaremos em 2016. Eu acho que isso é verdade, mas eu acho que a gente não pode perder, sob hipótese nenhuma, a nossa esperança, a nossa capacidade de criação, a nossa disposição de inovar e a perspectiva de novos mercados. Isso é possível com inovação, com capacidade, com disposição, com coragem e com fé.